O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Pois quando tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós. Vamos aplaudir essa palavra, palavra de Jesus para nossas famílias. Que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Podemos sentar uns instantes, queridos irmãos, queridas irmãs? Nesta missa do mês de outubro pela família, Jesus está com uma linguagem maravilhosa para nos ajudar a proceder na vida em família. É interessante que São Paulo nos ajuda que na vida em família, duas virtudes, duas posturas devem ser assumidas. Humildade e mansidão. Está lá na primeira leitura. Na nossa vida de família não pode faltar a humildade. Se faltar a mansidão, precisamos ter um sério cuidado para não perder a humildade e a mansidão. Quando perdemos estas duas virtudes que devem ser exercitadas, nós nos tornamos muito ferozes. Somos violentos quando não somos mansos. E quando não somos humildes, somos soberbos, arrogantes. Ou, como dizem as pessoas, nos tornamos metidos. Isto é um perigo muito grande. É por isso que hoje a palavra de Deus quer ajudar as nossas famílias a ter um cuidado muito particular com certos embrulhos. Sabe aqueles pacotes que a gente faz e que às vezes esquece? E tem gente que parece que quanto mais pacote faz, mais fica contente. Nós temos muitos embrulhos no coração. Coisas mal resolvidas. Aquelas coisas que nós cuidamos de qualquer jeito. Aquela conversa que deveríamos ter em família e não tivemos. Nos faltou coragem. Ficamos com medo de ouvir o que não queria ou de magoar, de desunir. Mas nós percebemos que as coisas mal resolvidas nos desunem ainda mais. As coisas que não são cuidadas e são tratadas de qualquer jeito, têm feito com que nós percamos aquilo que São Paulo diz que é tão importante para nós. Coisas mal resolvidas, embrulhos nos corações, faz com que nós percamos a paciência. A paciência ajuda a gente a se suportar. Toda vez que a gente celebra, às vezes 50, 60, 70 anos de casamento e pergunta, como é que vocês chegaram a tantos anos juntos? Essa resposta é mais a mulher que dá. A gente aprendeu a se suportar. Em outras palavras, a gente exercitou
a capacidade de ter paciência um com o outro. Primeiro, paciência com os filhos, e depois a paciência entre eles. 20 anos de paciência, 30 anos de paciência, 40, 50, 65, 70 anos de paciência. A paciência, segundo São Paulo, nos ajuda a suportar-se. Por isso, se nós não cuidarmos, tratarmos as coisas de qualquer jeito, se nós continuarmos colocando embrulhos em nossos corações, coisas mal resolvidas, vamos perder a paciência. Perdendo a paciência, perdemos a capacidade de se suportar. Suportar, ser um suporte, uma ajuda para o outro. É isso que significa suportar. Quando eu tenho um suporte, eu coloco uma lata de arroz e aquele suporte pode suportar o peso. Ele segura, ele sustenta. Veja que maravilha em nossas famílias. A paciência me ajuda a suportar o outro, a tê-lo comigo, a ser para ele uma segurança. Nós estamos vivendo dias muito perigosos porque nós estamos percebendo o desenvolvimento de uma grande cultura, onde nós deixamos de resolver as coisas. Não, sabe, a gente não pode falar, a gente não pode agir, não isso, nem pensar, e a gente vai colocando as coisas debaixo do tapete, e vai enchendo cada vez mais o tapete de sujeira, e perdemos algo muito importante que São Paulo nos diz. Quando nós não resolvemos as coisas, perdemos a unidade. Quando nós não temos coragem de falar, coragem de sentar, de resolver, de abrir esses embrulhos e procurar desembrulhando na paciência, se suportando, buscando a unidade. Este é o grande perigo desta nossa sociedade de não resolver as coisas, desta cultura do deixa para lá. Mas a unidade é algo que São Paulo disse na primeira leitura que a gente tem que se aplicar. Um jovem, para passar no vestibular e alcançar a universidade, ele tem que se aplicar aos estudos. Em casa, nós estamos aprendendo hoje que para manter a unidade eu preciso me aplicar. Se eu não me aplicar, o jovem que não se aplica perde a chance de entrar na faculdade. Se eu não me aplicar a viver a unidade, nós iremos perder a paz. Nós vamos viver sem paz dentro de nossas casas. Por isso que nós queremos, para resolver as coisas e tratar as coisas com muito cuidado e abrir os embrulhos que estão nos nossos corações, hoje, por exemplo, a questão do perdão. Nós nos ofendemos, sim ou não? Nos ofendemos. Nós nos magoamos, sim ou não? Nós falamos alguma coisa que deixa o outro triste, sim ou não? Nós, às vezes, não fazemos com que o outro fique longe da gente, sim ou não? Então, nós precisamos rever e rezar com muita fé o que nos diz o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, e ajuda-nos a nos perdoar em família. Por que nosso Senhor insiste na questão do perdão? E o perdão é uma das maneiras que nós temos para aplicar-se e não perder a paciência. Esta palavra, aplicar-se, está na primeira leitura, foi o próprio São Paulo que nos disse. Aplicar-se para não perder a paz, aplicar-se para não perder a unidade. Nosso Senhor insiste no perdão porque nos ama. E quer que nós sejamos curados e libertos. É por isso que o perdão em nossa família é algo tão importante. Mas o perdão precisa de um requisito: humildade. Quando nós não somos humildes, nós nos ofendemos e não pedimos desculpas. Nós falamos palavrão um para o outro. Nós falamos absurdos, nós tratamos o outro de maneira muito baixa, mas pela falta de humildade, nós não conseguimos pedir perdão. Padre, por que o meu marido, a minha esposa, fala aquelas coisas para mim e não consegue pedir perdão? Porque ele ou ela ainda não desenvolveu a grande virtude cristã chamada humildade.
Quando somos humildes, se erramos e ofendemos os outros, temos que ter a grandeza de dizer perdão. Me desculpe. E isso cura a relação, e isso liberta das amarras, do rancor, da mágoa, que geram divisão em nossas casas. Humildade no coração. Porque uma ofensa, permanecendo ofensa, um orgulho, sendo gerado cada vez mais fruto da ofensa, faz com que nós vivamos dias muito tristes em nossas casas. Este lema, deixar a vida me levar, é muito perigoso. É um risco muito grande querer deixar a vida me levar. Diga isso a quem está do seu lado. É perigoso. É um risco muito grande. Deixar a vida me levar. Precisamos pedir sabedoria para lidar com a vida. Feche os seus olhos um pouquinho, você também que está em casa agora. Vamos rezar esta palavra. Pedir ao Senhor, coloque sua mão sobre o seu coração, pedir ao Senhor a graça da sabedoria. Pedir ao Senhor que nos ajude a lidar com a vida. Senhor, nós queremos te pedir, além da sabedoria, o discernimento. Senhor, nós queremos te pedir para que a gente aprenda a cuidar dos embrulhos no coração. Eles são muito perigosos. Eles nos levam ao risco de perder a paz, a unidade. São esses embrulhos, Senhor, que nos levam ao risco de perder a paciência. Certos embrulhos, irmãos que não se falam, pessoas que não se entendem, mal entendido em casa, que não se procura entendimento. Não negligencie a sua consciência. Uma situação mal resolvida, procure resolvê-la. Procure dar um bom direcionamento. Deus nos dá graça e sabedoria necessária nesta noite para viver bem em nossa família. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, você que está em casa. Toque o irmão que está do lado e vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que Ele nos dê esta sabedoria e a capacidade de discernimento. Coloque a mão em quem está do seu lado. Se você está em casa, faça isso também. Se você está sozinho em casa, estenda a sua mão e traga agora na sua mente todos os seus familiares. E vamos cantar pedindo que a força do alto, o poder do céu, o Espírito Santo nos ajude a cuidarmos bem das coisas em nossas famílias.